Nós socialistas vamos esta boca todos os dias, todas as semanas. Jantares de amigos, sobretudo agora que o ar dos tempos está muito encostado à direita, e há sempre alguém que te diz porque o teu partido gerou 3 bancarrotas. É mentira. O meu partido geriu 2 bancarrotas. E gerou 1. O convidado esta semana é militante já de longa data do Partido Socialista, foi também membro da Comissão Nacional do Partido, é licenciado em Bioquímica, engenheiro, cronista, comentador de televisão, Gustavo Ambrósio. João, boa noite. Uma larga experiência também nos órgãos mais locais do partido. Por isso, a pessoa certa para perguntar, numa altura em que estamos todos na febre das presidenciais, se estas eleições vão ser uma boia de salvação para o PS. Eu acredito que sim, João. O Partido Socialista precisa de ter uma vitória nacional. É algo que não acontece com força desde a maioria absoluta do António Costa. De facto, no entretanto, ganhámos as eleições europeias, mas foi uma vitória de pirro. Ganhámos por pouquinho, como se começou a dizer no PS. Aliás, eu até considerei que os derrotados, portanto, os nossos adversários diretos, desvalorizaram a eleição, como no passado também o PS o fez, porque consideram-se as eleições europeias ou são momentos para acalentar a oposição, ou são momentos em que se finge que existe um equilíbrio de poderes, quando de facto o poder está mais do que estabelecido, está estabelecido à direita neste momento. E no caso o PS lançou a Marta Temido e o PSD foi com a Sebastião Bugalho, não é? Logo aí também houve uma mudança de visão como encarar essas eleições. Há uma disparidade muito grande. Eu lembro, por exemplo, em 2009 o José Sócrates põe como cabeça do ISTA um antigo dirigente comunista, o professor Vital Moreira, o que na altura também foi muito desconsiderado, afastou muita gente do voto do centro do PS, deu a vitória direta àquele que era um dos mais promissores quadros do Ferreira Leitismo, que era o professor Paulo Rangel, que ganhou. Também só ganhou essas eleições, perdeu todas as demais em que se bateu no terreno europeu, mas que nessa altura a maior parte dos comentadores diziam, Sócrates o que lhe interessa é o poder nacional, e de facto veio a vencer as legislativas 4 meses depois, 27 de setembro de 2009, se não me falha a memória. Portanto, as europeias valem o que valem. As europeias valem o que valem, mas as presidenciais não. As presidenciais são eleições muito importantes. Então te vou dizer mais uma coisa. São importantes para o PS, que não tem um ocupante do Palácio de Belém há 20 anos. E esta é a primeira vez, desde 1991, que não há um partido de poder a apoiar o candidato do Partido Socialista. Portanto, nas eleições presidenciais, desde 91, excepto ano próprio, o PS esteve sempre no poder quando os portugueses foram chamados a escolher o seu líder. O português mais português, o representante de todos os portugueses, o presidente de todos nós. E em 91, não era o PS quem governava, mas o PSD deu o apoio ao candidato socialista, Dr. Mário Soares, que ganhou o melhor resultado sempre percentual, 70 e muitos contra o Basílio Horta. Contra o Basílio Horta, apoiado apenas pelo CDS, quando o CDS ainda tinha estatura e peso político. Portanto, de facto, é também um teste para nós percebermos quem é que somos sem poder, e se existindo sem poder, temos capacidade de levar adiante um candidato presidencial. Mas é também um momento muito importante para o regime, porque nunca a direita teve tanto poder nas urnas primeiro e depois com maiorias relativas, mas nos órgãos de liderança, nas câmaras municipais, nas regiões autónomas, etc. E isto era importante para equilibrar os partes da balança. É também importante porque o líder que o PS está a apoiar foi alguém que marcou de uma forma muito especial a vida política do país e do partido, tem sérias hipóteses de ganhar, mas também só terá sérias hipóteses de ganhar se o PS em seu turno se mobilizar e se capacitar, por exemplo, esta candidatura com o apoio de outros partidos e de outras entidades da sociedade civil. Por essa razão, estou esperançado, acredito que possamos, pelo menos agora o desafio é passar à segunda volta, mas também tenho a consciência de que para o PS e para o trajeto que o PS tem de fazer daqui para a frente, ter como Presidente da República o último Secretário-Geral que liderou em exclusiva oposição é muito importante para que o PS descubra quem é que quer ser quando não está a mandar.
também estás a falar disso no sentido de ser uma morte da geringonça se António José Seguro ganhar, porque António José Seguro foi o último secretário-geral do PS a estar à frente do partido antes da tão famosa geringonça, não é? Foi o último líder a dirigir o PS antes da geringonça e também acho que foi, na sua liderança, foi quando o PS melhor pensou, melhor ponderou e melhor equacionou a relação com os partidos que estavam à sua esquerda, por assim dizer. Porque a geringonça foi uma coisa muito apressada, foi uma solução de última hora e foi uma solução, vamos dissertar toda a noite sobre a geringonça, mas foi uma solução que teve esta valência de que ficou sempre como algo inacabado, ficou sempre como algo que tinha de se pensar e tinha de se decidir agora, mas depois tudo o resto se limaria depois e foi algo que não se fez. E eu ainda acho que os partidos à nossa esquerda ainda estão mazelados pelo trauma da geringonça que os desfez a eles completamente e que desfez no imaginário coletivo do país a ideia de que existe este espaço político que tem um propósito muito próprio, que tem uma história de combate e que tem também um legado que deu ao país. E hoje é estranho falar com os mais jovens que pensam no PC ou que pensam no Bloco de Esquerda como meras moletas da governação socialista, quando podiam ter sido muito mais. Então os partidos perderam a sua identidade também? Completamente. Perderam a identidade, perderam a militância, perderam o espaço político, perderam o eleitorado. Isso não sou eu que te diz, são os resultados. Perderam território fático em matéria de autárquicas, mas também, por exemplo, no sindicalismo e num certo espaço que eu acho que existia de contestação, que era praticamente dominado à esquerda e neste momento está dominado à extrema-direita e até entregues a movimentos que não têm organicidade, mas que têm mensagens que não tinham espaço quando aqueles nichos da população estavam representados por aquilo que se convencionou chamar de extrema-esquerda. E o PS, naqueles anos, encetou vários graus de diálogo e estabeleceu plataformas nos quais existiam vários atores políticos e até atores políticos que nessa altura ganharam algum corpo e ganharam peso. E, portanto, se calhar é com uma presença de António José Seguro que a esquerda, não só do Partido Socialista que precisa, mas toda a esquerda pode encontrar o seu rumo na sociedade portuguesa. Mas tens o outro lado da moeda, que é os partidos de esquerda, se precisam de eleitorado, estão desesperados pelo eleitorado e por mostrar uma posição, por mostrar que existem, que estão cá, também dificilmente vão desistir desta corrida eleitoral para dar o lugar a António José Seguro e permitir que ele chegue à segunda volta. Eu estou a pensar isto já num cenário de presidência, não num cenário de pré-eleições. Obviamente que agora, e até porque houve partidos que tomaram essa decisão, que eu acho que é uma decisão pouco sensata, sobretudo dado o cenário que nós podemos encontrar no dia 1 de fevereiro, que é o cenário apocalíptico de termos dois candidatos da direita ou da extrema-direita a disputarem as eleições e ninguém vai conseguir tapar um olho como faziam os comunistas em 86 para escolher o mal menor. É porque houve uma PCPização das presidenciais, isto porque, como sabemos, o Partido Comunista tinha muito um hábito que era lançar um candidato para as presidenciais, para marcar uma posição. Por vezes existia, como aconteceu com Jerónimo de Sousa, como aconteceu com Ângelo Veloso, para marcar essa posição. E agora não é o PCP que o faz, são 3 partidos. O LIVRE, o Bloco de Esquerda, o PCP. Eu consigo que o fazem com os partidos. Como a Iniciativa Liberal também. Sim. A Iniciativa Liberal tem um candidato que é o Luís Marques Mendes. Não é? Mas precisou de marcar o seu espaço, precisou de ir a jogo, precisou de dizer que acha que existe ou que acha que tem de existir. Quando eu acho que para estas eleições se jogam coisas muito mais importantes, mas este espaço de políticas definidas do centro-esquerda, do centro para a esquerda, será definido durante uma presença de António José Seguro e pode morrer se a presidência for atribuída a outro candidato, sobretudo aos candidatos que estão à direita do Luís Marques Mendes. Agora, também houve partidos que fizeram essa leitura consciente e que disseram, olha, nestas eleições nós não temos um espaço a marcar e, portanto, vamos ficar de fora, que foi o caso do PAN. E eu acho que é uma jogada inteligente, porque também é um partido que também nasce de um determinado nicho que não tem uma identidade ideológica definida, mas que também, se existiu e se criou, foi porque os partidos de governação, o PS e o PSD, não encontraram resposta para a causa animal como uma causa premente. E pode votar para qualquer lado, não é? E pode votar para qualquer lado. Eu sei o que faria se estivesse na liderança de uma das candidaturas, acho que era... Tanto as candidaturas do centro deviam lançar um emissário ao PAN, porque podia fortalecer as suas fileiras pela simples mensagem de que não são... Porque
porque repara, estas eleições presidenciais, e nós estamos habituados, em 2016, foi a última vez que se disputaram umas eleições presidenciais a sério, do espaço político do centro-esquerda e concretamente do Partido Socialista, tu tinhas 4 para 5 candidatos. Não é? E agora quase parece que cada partido tem o seu candidato, como disse, exceto o PAN. O que faz questionar se os partidos estão inteiramente conscientes do que é o seu papel numa eleição presidencial, não é? Os candidatos presidenciais nem sequer têm aquelas prerrogativas das autárquicas de que não precisam, não. Qualquer tipo, com ou sem o apoio de um partido, precisa ter 7.500 assinaturas. E um partido, por lado, não ajuda nada. Tenho uma boa amiga que quis ser candidata pelo Partido Volta de Portugal e precisou, da mesma forma, das 7.500 assinaturas e, infelizmente, não as granjeou. Mas, portanto, as máquinas partidárias aqui até deviam importar pouco, mas pronto, mas os partidos quiseram ir a jogo e quiseram levar os seus candidatos. Mas há um pormenor engraçado do PAN, porque se os 80 mil eleitores, por exemplo, das legislativas, as 80 mil pessoas que votaram no PAN, nas legislativas, se votarem, decidirem, a maioria delas decidir votar num certo candidato, pode mudar completamente o jogo para a segunda volta. Pode. Porque a luta é tão renhida. Pode. E a luta não é renhida a 2, nem é renhida a 3. É renhida a 5. É renhida a 4. Eu acho que o João Coutrinho representa um nicho e também acho que as sondagens do André Ventura acho que o empolgam para bem daquilo que o dia 18 nos vai mostrar. Achas que Coutrinho e Ventura estão fora do pódio? Acho que o Coutrinho são 400 mil votos. Porque acho que é o Coutrinho vale, que é o que vale a Iniciativa Liberal. E o André Ventura tem um problema muito grande, é que o seu resultado será sempre comparado com o resultado das suas melhores legislativas, que superam 1.400.000 votos, e o André Ventura não faz esse resultado porque tem imensa disputa da sua base eleitoral, que é pelo ADN. Já sei que a Joana Amaral Dias não é candidata, mas vai aparecer no boletim, o que significa que é como se fosse. Eu vi isso em Alvalade. O Chega não concorria e teve 1.600 votos. Portanto, e tem o Henrique Gouveia Melo, que seria o excelente candidato do Chega. Lá está, o Chega podia ter estabelecido essa estratégia, que é: nós vamos apoiar um putativo candidato presidencial, e apoiavam o Henrique Gouveia Melo. E esse simples apoio garantia quase de certeza que no pódio dos 3 ou no pódio dos 2 teria um candidato apoiado pelo Chega. A decisão, que eu acho que é uma decisão de algum desespero, porque o André Ventura também leu as eleições autárquicas, percebendo que no espaço de, quantos é que foram? 4 meses, o Chega perdeu 800.000 votos. Nunca se viu nada assim e eu não conheço nenhum resultado assim em matéria eleitoral em Portugal. E é um cenário ainda pior para André Ventura, porque se contarmos com as percentagens, André Ventura corre o risco de ter o mesmo ou pior número de votantes que há 5 anos. Pois, ou seja, quando o partido era de deputado único. Pode ficar abaixo. Isso não acredito, porque eu acho que o espaço político que ele concorre, já lá vamos, eu acho que o espaço político que ele concorre tem o seu 1,5 milhão de votos, e apesar de ter muitas pessoas a disputar, ele será, sem dúvida nenhuma, quem está melhor pronto para o fazer, até melhor que o Henrique Gouveia Melo, como tu viste, o submarino levou um míssil a meio das eleições, dos debates, e portanto já não foi um míssil, foram vários, toda a gente disparou um torpedo. Vários torpedos. Só o Luís Marques Mendes é que foi torpedeado, mas portanto só aí já tiveste um pré-afundanço. Mas eu continuo a achar que nesse espaço político o André Ventura é quem está melhor preparado para o disputar. Agora, vou-te dar e daria este conselho a quem se quisesse lançar nesta base. Imagina, tu querias criar um partido e eu dava-te este conselho: o momento para um partido se consolidar não é eleições presidenciais, é eleições autárquicas. E o LIVRE percebeu isso quando exigiu aqui e ali aquelas coligações pontuais com o PS para conseguir aparecer e manter os seus quadros, e é assim que vai sobrevivendo. As eleições presidenciais são, para este efeito, absolutamente secundárias. E o LIVRE tem usado estes momentos, como já usou os europeus, para fingir que existe, para além do Rui Tavares, que não existe. O Jorge Pinto até nem tem feito uma má campanha. Também não esteve mal nos debates. Mas eu, no lugar dele, ou então, se quiserem mesmo, se o seu objetivo último é prejudicar o PS, então que sim, que prossigam a campanha e que arrisquem. Não temos um candidato do centro-esquerda na segunda volta das eleições presidenciais. Até pode cair aquilo que seria um desastre para a esquerda, pelo menos, que seria Gouveia Melo e André Ventura. Absolutamente. Aí seria... Qualquer cenário em que o centro-esquerda não esteja representado, e o único candidato à esquerda do centro que pode estar no pódio é, sem dúvida nenhuma, António José Seguro, e, portanto, quem tiver esta consciência e quem tiver a consciência dos riscos que o país... Porque, como eu te disse, uma presidência do Seguro é uma presidência que vai fortalecer, estabelecer e retificar uma incorreção que eu acho que nasce na geringonça
e que tem o seu apogeu no topo da maioria absoluta do António Costa, que é uma falsa maioria absoluta, tem menos de 300 mil votos do que teve o José Sócrates, num ambiente político completamente diferente, e o declínio e o desperdiçar dessa maioria absoluta deu origem a este cenário que tens uma balança com pendor extremamente virada à direita. E isto pode ser corrigido com uma presidência de António José Seguro, e eu tenho a certeza que o fará. Mas se o António José Seguro não for à segunda volta, e esta putativa presidência disputada entre um Luís Marques Mendes e alguém que está à direita e que não tem o plácido de nenhum dos partidos à esquerda, pode ser mesmo o refazer do sistema político em Portugal, porque o PS aguentou não ser o segundo partido com o maior grupo parlamentar na Assembleia da República. O PS aguentou ter perdido algumas câmaras nas eleições autárquicas, mas encontrarmos um cenário de segunda volta em que não há um representante do centro-esquerda pode ser mesmo o desfazer, e isto é uma coisa que tem acontecido um pouco por toda a Europa, não ao nível partidário, mas ao nível do espaço político. Vamos viver num país que está distribuído entre o centro-direita e a extrema-direita, ou entre vários graus de extrema-direita, como aquelas que parecem estar representados por figuras como o Henrique Gouveia e Melo, a Joana Amaral Dias, ou outras pessoas que se têm posicionado aí. E no que é que vai consistir um diálogo político nos próximos 5 anos de um país que teve as suas presidenciais disputadas nestes moldes? É isso que me preocupa. Mais do que, pronto, obviamente que será importante, e eu acredito que o PS conseguirá levar o Seguro à segunda volta, e aí sim, acho que a segunda volta será batida de uma forma muito diferente como aconteceu em 86, mas que dá sérias hipóteses para elegermos um Presidente da República. Acreditas que a segunda volta vai estar decidida à partida? Depende. Se o vencedor, se a disputa se travar por alguém que não seja o Luís Marques Mendes e o António José Seguro, acho que está decidida à partida. Se tivermos um cenário de worst case que poderia ser entre o Henrique Gouveia e Melo e o André Ventura, eu acho que também estaria decidida à partida, porque o André Ventura tem muito mais anticorpos. Mas a taxa de rejeição é gigante. A taxa de rejeição é gigante. É maior do que a do Henrique Gouveia e Melo. Até porque tem uma taxa de exposição maior. Acho que nestas coisas eu brincava e dizia que se um tipo só tem atividade partidária há 10 anos, tem necessariamente mais anticorpos do que alguém que só tem há 5 e menos do que alguém que só tem há 20. Portanto, o Henrique Gouveia e Melo é um figurão que está no nosso imaginário coletivo há relativamente pouco tempo, associado à política ainda há menos tempo, e parece ser relativamente inócuo. Eu não acredito, acho que ele é um adversário terrível do regime, mas isso é uma opinião própria, e até prova que assim, de que a minha opinião é mesmo própria. Mas em que sentido? De estar contra tudo? De não saber bem o que quer? Estar contra tudo, de não saber o que quer, de ter sido criado por marqueteiros políticos, de ter sido inventado para tentar reproduzir a estética do António Ramalhianos, como se esse tivesse sido um grande presidente que não foi. Recordar hoje agora o último mandato de Ramalhianos foi um conflito constante de Belém-São Bento. Exato. A questão do PRD, criou o próprio partido. Extremamente turbulento. Ele próprio depois passou dificuldades pessoais sobre algumas histórias a esse nível. Depois de ter, porque é o único caso em que tens um Presidente da República que deste para ser candidato putativamente a Primeiro-Ministro, ou pelo menos figura no topo da vista de Castelo Branco, candidato às legislativas, em que no primeiro exercício até tem um bom resultado, mas depois no segundo foi um exercício... discurso. O PRD passou de ser, fazendo aqui, na altura também era diferente, que havia mais deputados, mas eram 350, fazer a comparação, era como se o PRD fosse o Chega em meio ano. O PRD foi oficializado em fevereiro, março, e as eleições foram em outubro. Portanto, é como termos um partido que é criado em fevereiro, torna-se no Chega em outubro, e desaparece 2 anos depois. E 2 anos depois desaparece porquê? É o Bloco de Esquerda. E desaparece porquê? Desaparece depois das autárquicas. Porque as autárquicas eram um momento de consolidar eleitorado, e eles não têm um aparelho autárquico. E sem aparelho autárquico um partido morre. Tu achas que não foi o mandar abaixo o governo de Cavaco Silva o primeiro? Ou esse mandar abaixo o governo foi uma consequência do mau resultado das autárquicas? Esse mandar abaixo é secundário, até porque quem de facto manda abaixo e quem percebe o ar dos tempos e vê o ar dos tempos foi Mário Soares, que quis acabar com o PRD, quis matar. O PRD era um inimigo. Também havia esta ideia de que o regime ia para a direita, ok? Porque a esquerda, a última vez que tinha governado com austeridade. Isto é uma coisa... Ainda no outro dia
numa discussão de Mário Soares amigos a jantar. Mário Soares Primeiro-Ministro nunca foi algo muito popular, foi muito complicado. Não, O Bloco Central foi complicado. Escuta, isto é uma boca. Nós civistas vamos a esta boca todos os dias, todas as semanas. Jantares de amigos, sobretudo agora que o ar dos tempos está muito encostado à direita, e há sempre alguém que te diz: porque o teu partido gerou 3 bancarrotas. É mentira. O meu partido geriu 2 bancarrotas. E gerou uma. A do Bloco Central, por exemplo, veio com o final da AD. Não é? A do Bloco Central é a bancarrota da AD. A AD deixou o país falido. O Francisco Pinto Balsemão foi provavelmente o pior primeiro-ministro. Não sei se já se pode dizer isto, o senhor acabou de falecer, bate na madeira, com todo o respeito que a sua memória merece. Foi o pior primeiro-ministro que Portugal já esteve. E o governo da AD deixa Portugal falido. Falido como estava falido em 2011. E depois é difícil fazer uma comparação direta, porque em 2011 tu pedes, são 78 mil milhões de euros à Troika, e naquela altura o que existia não era dinheiro. Tu quando fazes o acordo com a Troika em 83, não te lembras do Mário Branco na música, vem o FMI, não sei o quê. Nessa altura, o que te passam são equivalentes de dívida. E os equivalentes de dívida é complicado estarmos a determinar a que montante em euros é que equivaleriam. Mas o que importa é que o PS vai tomar o poder numa altura em que o país está falido. E vai gerir um plano de austeridade exatamente igual àquele que o Passos Coelho gera em 2011. Portanto, o papel histórico do Um bocadinho mais complicado também, porque Portugal era diferente. Ou seja, quem era pobre em 2011 não era a mesma pessoa que era pobre em 1985. E tens muito menos infraestrutura, não estás na União Europeia, estás a lidar em escudos, as dívidas são trabalhadas em escudos, não estás no espaço Schengen, portanto não tens uma quantidade imensa de gente a poder emigrar, que não existe processo de Bolonha, portanto a gente que emigra não pode fazer-se valer das suas qualificações portuguesas para trabalhar no estrangeiro. Foi uma calamidade. E Soares tem de lidar com isto tudo. Soares acaba de ter o papel histórico. Passos Coelho tem 28 anos depois, que é: alguém faliu o país antes de mim e eu agora vou tomar conta disto. Ele faz isso em 76. Ele chamou a FMI em 76. Porque em 76, quando toma as rédeas do poder, o Vasco Gonçalves também tem que deixar o país falido. E faz isso novamente em 83, 85. Só que nessa altura tem consciência de que, se governar sozinho, o PS nunca mais volta a ser poder. E então chama o Carlos Mota Pinto para dizer: não, tu vens comigo para o poder, nós vamos repartir responsabilidades para não ficar a marca PS associada para sempre à austeridade. E, de facto, ele abandona o governo altamente impopular, mas depois as pessoas reconheceram este papel histórico de que teve de acarretar e teve de meter o socialismo na gaveta e teve de governar com as dificílimas condições que lhe deram, e depois acabou por ser recompensado e reconhecido, e o seu trabalho foi reconhecido com a eleição presidencial de 86. E também pouco depois de um desastre eleitoral do PS, não nas autárquicas que foram em dezembro, mas em outubro nas legislativas. Em ambas as autárquicas de 85 também correram muito mal. Já desde este exemplo. Mas as legislativas foi particularmente... As legislativas são particularmente dolorosas porque nós temos, como eu disse há pouco, é a primeira vez que estás a repartir um espaço político. Portanto, o centro-esquerda está ameaçado, tem um adversário direto, o PRD. O PRD quer ser o novo PS. O Ianes detestava o Soares e vice-versa. E, portanto, o Ianes acha que cria um partido e consegue substituir-se ao PS. Vai buscar estudantes universitários, vai buscar gente mais nova, vai buscar gente que está muito impressionada com as suas valências presidenciais e com a sua presidência, e ao PS o que é que está a associar? Está associado à austeridade, está associado à governação do Bloco Central, que produz o que está acarretada com um momento muito difícil para a vida nacional, e pronto. E hipoteticamente seria mais do que o suficiente para tomar de conta o eleitorado do centro-esquerda, ou de um centro para um país que, como agora, vai ficar dividida entre a direita e qualquer coisa à direita do centro, porque a esquerda não é popular. Na altura, a diferença em relação aos dias de hoje é que o Partido Comunista tinha muita força, e teve muita força, quer nas lutas contra o FMI e a austeridade, mas teve muita força também nas lutas contra o cavaquismo. Mas o Cavaco também soube acalentar a possibilidade de teres a vodka laranja, não é? Teres Portugal dividido entre o aparelho laranja e o aparelho vermelho, sufocando assim o PS. E o espaço político do PS só volta a ter um concorrente direto com a criação do LIVRE. Até lá, nunca mais ninguém tentou entrar no eleitorado do centro-esquerda, que nos foi dando a possibilidade de governar e foi-nos dando a possibilidade de exercer poder desde os anos 80. Mais um motivo, se calhar, para o LIVRE também não desistir dessas eleições. Sim.
se achar que é na presidência que se consolida a sua imagética, que eu acho que não é. Pelo menos conseguem afastar um bocadinho a imagem que André Ventura não conseguiu afastar no Chega, por exemplo, de ser um partido de um só homem. O Rui Tavares tem feito esse esforço, tentado pelo menos fazer esse esforço. Tem, e fez nas europeias, e as europeias foram um fracasso para o LIVRE. Foi um fracasso ainda maior para o LIVRE. LIVRE. Mas as europeias foi o candidato que ele não queria, que foi Francisco Paupério. Sim, está bem, mas tu não podes começar, e eu acho isso, e eu sei que o Rui Tavares faz isso, mas quando tens um partido muito pequeno, não podes brincar à pequena política na necessidade, ou quando te auto-excluís a possibilidade de teres resultados eleitorais com significado. O LIVRE é o partido europeísta, não é? É um partido que é criado do Parlamento Europeu. O Rui Tavares cria o LIVRE diretamente do Parlamento Europeu e posiciona-se para disputar, em primeiro lugar, umas eleições europeias. São as primeiras eleições que o LIVRE disputa. Lá está, aquelas eleições que os outros partidos não dão importância nenhuma, usam para excomungar os adversários ou para reequilibrar poderes quando o exercem, foi o que eu disse inicialmente. E o LIVRE cria-se para disputar umas eleições europeias. E depois, quando chega às eleições europeias, devia ser a coisa mais importante que vais fazer. E usas o quê? Para tratar a pequena política. E aí o Chega, até com um mau candidato e com uma má campanha e com uma má mensagem e um mau resultado, teve melhor resultado que o LIVRE. E por isso é que o Chega tem um deputado eleito, não é? Tem dois deputados eleitos. O Tiago Moreira Sá e o Tanger Correia. Exatamente. E o LIVRE não. E o Chega, neste caso, também vai ter aqui uma prova de fogo. O que acreditas que irá acontecer? O Chega vai ser algo para ficar ou está numa bolha que vai arrebentar em breve? Não, eu acho que Ou é wishful thinking pensar, quem é detrator do Chega, achar que a bolha vai arrebentar? Quem me disse isto, fica aqui o agradecimento, foi o meu querido amigo Francisco Assis, um abraço para o Francisco Assis, me ouvir. 2 a 3 dias antes das eleições autárquicas, ele disse: o Chega começa a acabar agora. E eu disse: epá, não é nada disso. O Chega previa-se, não era? 30 câmaras, o Ribatejo todo, aquela zona do nosso amigo Otávio Alcoentre, o norte do distrito de Lisboa. O Ribatejo, portanto, aquela zona quase Saloia também. Exato, mas eles diziam: a Vila Franca, a Rua dos Vinhos, a Zambuja, iam ganhar o Algarve todo também. Depois, quando se viu a ver, tiveram o entroncamento e a Albufeira. E a minha previsão era, mediante a forma como chega a governar estas câmaras, as 30 câmaras que não ganharam, mas podem ser só as 2 que ganharam, não é? São Vicente, acho que o tipo já desertou. Mas as 2 câmaras que ganharam, mediante a forma como chega a governar estas câmaras, nós podemos ver se têm de facto um futuro ou não, porque os portugueses vão ver, olha, este concelho está governado pelo Chega, mas está, no mínimo, tão bem governado como estaria se fosse pelo PSD, pelo PS ou pelo CDS. E a verdade é que nem a isso chegaste. Portanto, o que tu ficaste com 2 câmaras que são absolutamente insignificantes. Do que eu tenho sabido, em Albufeira as coisas estão a correr muito mal para as funções básicas do município e depois a comunicação social é escamotear exatamente qual é que é a atividade diária dos autarcas eleitos. E agora tem um problema, como eu disse, o André Ventura não vai conseguir igualar o resultado ao qual deve ser comparado. São, se não me falha a memória, 1.460.000 votos. Se ficar abaixo desta fasquia é uma derrota. Se não passar à segunda volta é uma derrota. E se não passar à segunda volta, pela primeira vez, desde 2017, vamos ter 2 semaninhas inteiras em que não se fala do André Ventura, nem se fala do Chega, excepto, claro, se porventura o edifício municipal de Albufeira arder, ou se os trabalhadores da Câmara do Entroncamento forem todos despedidos porque o Presidente achou melhor usar o orçamento para contratar bailarinas russas, não sei. Isto é a inspiração de Manuel João Vieira. Portanto, e até te vou dizer mais, o tipo de acrobacias em que o André Ventura se tem desdobrado desde que foram as eleições autárquicas e sofreu este revés eleitoral, que eu acho que é uma coisa nunca vista, desapareceram 800.000 votos em 4 meses, mostra o grau de desespero em que está. E o grau de desespero em que está conduziu a uma eleição presidencial que está quase de certeza condenada ao fracasso. Portanto, tem de aparecer e de manter a marca Chega. Isto até desorientou aquele que seria o seu putativo candidato, que de repente começou a dizer que era social-democrata. Toda a gente é social-democrata, a Catarina Martins é social-democrata. E toda a gente é um discípulo de toda a gente. Toda a gente é discípulo de Mário Soares, de Sá Carneiro. Toda a gente é discípulo do último gajo que ganhou eleições. que é a forma de se parecer bem. Mas o que é facto é que
os cartazes dos ciganos, qualquer aluno do primeiro ano de Direito Constitucional percebe que aqueles cartazes seriam sempre votados numa queixa do Tribunal Constitucional. Ele tem feito as maiores palhaçadas, tentar estar à tona, tentar fazer-se notícia, tentar se manter, e se calhar até se desmultiplica quando se perceber o evidente, que o país está cansado dele, que o país, acho eu, para estas eleições presidenciais, tomará a sério os desafios que enfrentamos como nação, e, portanto, vai depositar o voto em dois tipos moderados, com um longo historial, uma longa carreira política, e vai fazer isso à revelia daquilo que parece, às vezes, ser as intenções da maior parte dos produtores das cadeias televisivas, que gostam de ter este frenesim constante de picardia, de um clima que acho que é muito pouco propício ao desenvolvimento sereno de uma democracia. Foca-se muito no nada, não é? A questão dos cartazes é um nada no meio de tudo o que se passa no país e que é realmente preocupante no país. E dá oportunidade para o Chega a fazer aquilo que faz melhor, que é vitimizar-se. E dizer, tira os cartazes porque são do Chega. Não é, tira os cartazes porque são constitucionais. Se o PS fizer um cartaz igual, eles tiram. Aquela abordagem que André Ventura teve acerca dos cartazes, que foi, viram, o tribunal disse que os ciganos não precisam de cumprir a lei. Que é também o seu lado mais manipulador. E o Tribunal Constitucional não tem o que o Chega tem, que não tem um exército de influencers e de tiktokers e de promotores dos seus, ou de descodificadores e decifradores. Exato, lançar a decisão e acabou. E portanto, sim, e a decisão depois, eu às vezes acho que um dos problemas grandes é esse, ninguém lê a decisão, ninguém lê o acórdão, ninguém lê a lei. Vês aquilo que alguém escreveu e disse sobre a lei, e potencialmente o teu referencial de isenção, e portanto será aos dias da forma como se transmite a informação hoje, o teu TikToker disse qualquer coisa, o teu YouTuber escreveu qualquer coisa, promulgou qualquer coisa que viu supostamente depois de consultar a lei. E portanto, quando a figura pública que tu tens como referência diz os ciganos não têm de cumprir a lei, tu assumes que ele leu o despacho, leu o acordo do Tribunal Constitucional e traduziu daí que o Tribunal Constitucional acha que os ciganos não têm. Diz depois, olha, até o Tribunal Constitucional está feito com os ciganos, este país é uma vergonha. Mas eu também te vou dizer que acho que há cada vez menos gente porque este registro de intervenção cívica é uma coisa cansativa. Cansa as televisões serem feitas desta maneira. Cansa a mensagem política ser estabelecida desta maneira. Cansa que hajam muitas instituições que se tenham baixado a fazer a comunicação desta maneira, porque senão ficavam aquém da forma como todos os publicistas o faziam. Acreditas que se vai colocar o Chega no mesmo saco, por exemplo, da comunicação social que não está... que está, digamos, gasta ou que está menos credível, e vai-se colocar o Chega também faz parte dessa não credibilidade? Tens uma comunicação social que está desfasada do tempo vigente porque é enfadonha, e tens muita comunicação social que se tentou equiparar aos tempos vigentes e, portanto, se descredibilizou. E é preciso uma coisa diferente. É preciso uma coisa que seja... Eu tenho um jornal de referência, não sei se posso dizer aqui. Observador. Tenta transmitir a informação de uma forma isenta, dando opinião, e a opinião tem uma mensagem clara. Também às vezes parece-me que a opinião também não se ingra, porque, por exemplo, se o Jornal Observador tivesse um candidato, seria o João Coutinho Figueiredo, e está cá para baixo. Não é? Não está a competir com os demais 4/3 candidatos que têm. Acha que a distância não é suficiente ser. Não. Apesar de Coutinho ter um currículo engraçado, porque nas últimas vezes que foi eleições Coutinho contra o Chega, teve um resultado taco a taco com o partido de André Ventura. Foi nas europeias, como bem nos lembramos. E ele disputa, sim, contra o pior candidato que o Chega já apresentou. Mas o Chega é André Ventura. E com uma péssima prestação. Claro, isto se o Chega tivesse sido candidato nessas eleições europeias, em que lugar ficava o Coutinho? Se André Ventura tivesse sido? Por hipótese, não é? O André Ventura concorria no lugar do Tanger. Como é que as coisas tinham suponhamos, não é? É um suponhamos. A questão é que a IEL é um nicho. O voto da IEL é um nicho. E eu até acho, ao longo da campanha, eu acompanhei alguns momentos, acho que o meu momento favorito foi o momento de Golgã, mas fui acompanhando alguns momentos da campanha do João Coutinho Figueiredo, e deu-me sempre a ideia de que ele está a chegar ao discurso à direita. E, portanto,
percebe que o espaço político dele não é insuficiente. E a prova disso é de que ele não foi crescendo. Tu dizes-me assim, mas o Coutrinho é mais forte do que a marca IEL. Claro que sim, dentro do espaço próprio da IEL, onde a IEL já não é suficiente. Percebes? Já agora, havia um candidato que também vai figurar nos boletins de voto, não sei que resultado terá, mas que é um ex-IEL que chegou a ter uma candidatura aos órgãos internos da IEL, saiu e é candidato independente. E, portanto, até o espaço do político do Coutrinho não é exclusivamente do Coutrinho. Percebes? Agora, a forma como o Observador tem feito a sua comunicação com detalhe, com objetividade e, ao mesmo tempo, tentando que a mensagem não seja demasiado chata, acho que é um bom guião para se absorver a forma como as coisas vão sendo feitas no país e depois as pessoas tiram as suas ilações. Que os cartazes são inconstitucionais, parece-me visivelmente que são. E atenção, já tive muitas vezes achar que a ação do Tribunal Constitucional, eu lembro-me em 2014, toda a gente recorria ao Tribunal Constitucional para tudo e mais um par de botas, não é? Sempre que se queria afeitar o governo, ia-se recorrer sempre ao Tribunal Constitucional. Também não deve ser um instrumento de fazer política. Mas neste caso em concreto, a inconstitucionalidade é gritante. E, ao mesmo tempo, também parece notório que não é porque o Tribunal Constitucional é gerido por ciganos, nem porque está de mãos dadas com os ciganos, nem porque existe um grande lobby cigano a fazer pressão junto ao Tribunal Constitucional. E se estas duas mensagens forem percebidas, o choradinho do Chega torna-se insignificante. Só para voltar um bocadinho ao António José Seguro. Pedro Nuno Santos declarou o apoio a António José Seguro, tal como outras figuras mais à esquerda do partido fizeram. Vês isso como uma união do PS em torno de um candidato, depois daquela declaração de Carlos César na altura a dizer que o apoio do PS a António José Seguro ficava por aqui? Foi o que foi votado. Foi votado na Comissão Nacional e, portanto, é aquilo que tinha sido decidido na Comissão Nacional. Mas agora leva-se a sério o António José Seguro? Há cada vez mais gente a levar a sério a possibilidade da eleição de António José Seguro. Também vou-te explicar uma coisa, e tenho que dizer isto de caras. Há pouco tempo um amigo meu, que é militante do PSD, militante videiro do PSD, tem 40 anos de militância, 30 anos de militância, e que dizia que os partidos eram os animais. O partido é um animal feroz. É um animal sem sentimentos, sem objetivos positivos, só quer conquistar terreno. Depois os partidos têm, dentro deles, pessoas que querem ajudar a comunidade, melhorar a sociedade, concretizar ideais, mas o partido, por si, é uma besta. Quanto a Pedro Nuno Santos, declarando o apoio a António José Seguro, é uma benesse ou é um obstáculo? Todos os apoios são insuficientes nesta altura, portanto, que apoie quem vier por bem e até porque é importante. Talvez seja importante desfazer-se este mito. Eu estive esta conversa com uma militante jovem que me dizia que achava que António José Seguro não era socialista. É muito importante desfazer-se este mito de que tivemos um líder que não era tão à esquerda como aquilo que seria desejável. António José Seguro é um homem de esquerda, deu muito pela esquerda em Portugal e lutou muito para se cumprir uma sociedade socialista. E até posso dizer que foi precisamente na sua gestão do PS, quando eu vi mais discussão e mais ampliado o espaço à esquerda do centro, portanto que inclui o PS não só, sendo que, não sei se também não em função disto, em 2015 o Bloco de Esquerda teve o seu melhor resultado eleitoral de sempre. Tem 19 deputados, 658 mil votos, se não me falha a memória, são anos em que uma certa contestação é toda feita à esquerda. Eu lembro-me na altura de ter falar com o depois líder parlamentar Pedro Filipe Soares, que me dizia a Troika polarizou o espaço político. E, portanto, há quem esteja com a Troika e há quem esteja connosco. Então, mas fez-se uma espécie de encostar António José Seguro à política do governo de Passos Coelho e de fazer... ou de não ter sido agressivo o suficiente. Escuta, também, o que é que iria fazer, não é? Essa foi a retórica que se fez nessa altura e eu terei muito para dizer e terei muito para escrever sobre ela porque até é curioso. Foi uma altura em que eu não tinha nenhuma função no PS, não estava em nenhum órgão do PS e nunca vivi tão intensamente a vida do Partido Socialista e a política nacional como nesses anos. Foram anos muito politizados e a contestação que hoje, por exemplo, se faz à direita e à extrema-direita, nessa altura fazia-se toda à esquerda. E foi o PS que a liderou. Eu não tenho as dúvidas nenhumas. Por exemplo,
o PS votou contra 2 dos orçamentos do governo Passos Coelho. O último orçamento não foi sob a vigência de António José Seguro, não tenho nada a dizer, até foi uma altura que, pelo contrário, que me afastei um bocadinho. Mas nós fizemos um combate muito duro, em que tínhamos de combater ao mesmo tempo tanto a política do governo como a ideia de que não estávamos a fazer nada. Percebes? E essa ideia, eu lamento perceber que essa ideia imperou, e se calhar este momento da nossa história será bom para desfazer esse mito. Desfazer o mito de que o António José Seguro estava feito com o Passos Coelho. Desfazer o mito de que não fomos suficientemente aguerridos na luta que na altura tínhamos em mãos. Mas Pedro Nuno Santos não é um ativo tóxico? Eu gostava de acreditar que não. Foi secretário-geral ainda há relativamente pouco tempo. Mas num ano e meio manteve um partido disputou 2 eleições eleitorais, 3 eleições eleitorais nacionais, uma das quais com uma vitória, embora uma vitória de pirro. Foi um militante muito presente nas leads do partido, se calhar nos últimos 20 e qualquer coisa anos. Eu fui da JS do Pedro Nuno, fui ao Congresso com a sua moção e fui seu apoiante no Congresso e fiz um discurso de apoio à candidatura do Pedro Nuno, na qual obviamente depois votei. Pedro Nuno foi um dos apoiantes de primeira hora do António José Seguro em 2011, tal como a Fernando Medina já agora. Portanto, é esse legado histórico que é importante recordar. Em 2011, toda a esquerda do PS estava com o António José Seguro. Desde a gente da COIS, da Corrente da Opinião Esquerda Socialista, o falecido António Fonseca Ferreira, passando pela Ana Gomes, passando por muitos militantes que se viam, que tinham sido sempre opositores do José Sócrates, por acharem que o José Sócrates, ele sim, da ala direita do PS, não estava a governar o país no sentido que queriam, e depois estiveram todos massivamente com o Seguro, gente que tinha vindo do movimento da esquerda socialista, como o Vieira da Silva. Portanto, houve toda uma panóplia de gente de várias tendências à esquerda que estiveram sempre com António José Seguro. Depois houve quem discordasse de algumas decisões dele e houve quem discordasse, por exemplo, da decisão dele de recusar um governo com o Passos Coelho, porque isso esteve em jogo naqueles anos de 2013-14. E nessa altura quase todo o PS queria que houvesse um governo de coligação. Mais uma vez, a velocidade dos partidos. Não porque achassem que o Passos Coelho governava muito bem, nem sequer porque achassem que era importante o PS estar presente naquele momento de governação, mas porque os partidos querem poder. E se havia possibilidade de nós irmos para o poder, houve muita gente a aconselhar o Seguro a ir para o poder, inclusive é gente que se identifica como da esquerda do PS, mas que, como toda a gente, procura, sobretudo, é esse tal poder. E para fechar, Emanuel João Vieira. Opa, eu acho que o Emanuel João Vieira é um candidato muito importante. Porquê? Tem sempre aquele ar mais... Primeiro é um homem brilhante. Okay. Não se tenha dúvidas disso. Depois, apesar de ser um candidato mais humorístico, mas, ou menos levado a sério, ou menos levado ao assunto a sério. Lembra-te que tiveste um candidato humorístico em 2011, ainda por cima de uma eleição que é menos importante, a levar 1/3 dos votos da Madeira. Não é? Coelho tem 1/3 dos votos na Madeira. É um resultado poderosíssimo. Se calhar foi o início do fim do jardinismo, até porque o Jardim já não se voltou a candidatar depois disso. Não é? Portanto, os candidatos humorísticos, a Itália, levaram o 5 estrelas para um governo de coligação. Os candidatos humorísticos são a prova de que a tua democracia é tão madura que consegue fazer humor consigo próprio. E não é só o humor do Ricardo Araújo Pereira. Eu até te vou dizer, um jornalista que eu costumo citar muito, também cronista e romancista, o Gonçalves, fazia essa pergunta em 2008. Em um programa que se chamava Portugal Meu Humor e que falou com muitos humoristas, o Zé Diogo Quintela, que na altura não era tão conhecido como hoje, e perguntava sempre porquê é que não há um programa de humor político em Portugal? Porquê é que não há uma coisa como o David Show? Porquê é que não temos um Jon Stewart? E eu até acho que os gatos pegaram nessa ideia e no ano a seguir já estavam a fazer as ameaças de sufrágios em 2009 e, portanto, montar o tal primeiro programa de humor político. Sim, antes disso tinha havido ali num tempo Noite da Má Língua, por exemplo, sim, mas não era tão levado para o humorístico, era mais um programa bitites, não era tanto de ridicularizar, para não era? A bolha, percebes? Programas como A Noite da Má Língua. Estava mais próximo de um governo sombra, se calhar. Exato. Ou como a Quadratura do Círculo. São programas para a bolha. E o primeiro, a lógica da política humorística é que é generalista. Toda a gente pode ver, toda a gente pode gozar.
E se toda a gente pode gozar é porque toda a gente consegue entender. É desfazer-se esta ideia de que o acordo do Tribunal Constitucional é uma coisa que só os constitucionalistas, os juristas, os políticos, os tipos engravatados que frequentaram faculdades muito complicadas e muito elitistas é que conseguem descodificar. Não toda a gente pode perceber e percebe o suficiente para poder brincar. Isso é que é o candidato Vieira. Toda a gente percebe estas presidenciais suficientemente bem para ter um candidato que tem tido as prestações extraordinárias que teve. E é um homem brilhante. Vou-te ser muito honesto, tenho muita pena não poder votar nele. E já agora, qual é que é a tua música favorita da ENAPA 2000? Putas em Portugal e no mundo. Muito bem, um excelente final. Gustavo, muito obrigado. João, obrigado.